predicado vai ser a parte da oração que apresenta o verbo, que estará em concordância com o sujeito. Quando não estiver concordando com o sujeito, é uma regra especial de concordância verbal. Contém uma declaração acerca ou a respeito do sujeito. Ele pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Veja que ele pode ser só nominal, só verbal, e aí eu posso misturar os dois, tá? Comecemos pelo predicado nominal. É aquele que tem como núcleo um predicativo. Grave assim, ó, toda vez que é o predicativo, que eu vou chamar de PT, predicativo, para você não confundir com P de predicado, o predicativo é sempre núcleo. Núcleo de quê? Do predicado. Ele pode ser o único núcleo, mas pode ser um dos núcleos. No caso de um verbo de ligação, o predicativo é sempre núcleo do predicado, tá? Então, todos ficaram decepcionados com ele. Decepcionados é o predicativo e também é um núcleo do predicado. Como o predicativo é sempre um nome, então ele é núcleo e ele é nome, nós vamos ter, toda vez que o predicativo é núcleo, a palavra nominal vai se apresentar. Com o verbo de ligação, ele estará presente. Segundo grupo, predicado verbal. Ora, o predicado é verbal quando o núcleo do predicado é um verbo significativo, um verbo ter ou um verbo ir, um verbo transitivo ou intransitivo. Todos os verbos transitivos ou intransitivos são núcleos de predicado. Então, você já sabe duas coisas agora. Para ser núcleo de predicado, pode ser um predicativo, né? E pode ser um verbo transitivo ou intransitivo. Esses é que são os núcleos. Então, só o predicativo é o núcleo, o predicado é nominal. Só o verbo é o núcleo, o predicado é verbal. Então, a lua fascina os românticos. Fascina é um verbo transitivo direto, predicado verbal, núcleo do predicado verbal. Ora, mas existe o chamado predicado verbo nominal. Se o verbal tem como núcleo um verbo, o nominal tem como núcleo um predicativo, deduza, o predicado verbo nominal terá como núcleo, na verdade, ele não terá como núcleo, ele terá dois núcleos, um é o verbo e o outro é o nome. Então, é como se ele somasse dois predicados, que é assim que eu vou mostrar para você. Veja, ela gritou. Gritou é um verbo intransitivo, núcleo do predicado, e este é um predicado verbal, não é? Se eu lhe digo agora, ela estava assustada, o verbo é de ligação, assustada é um predicativo do sujeito, estamos diante de um predicado nominal. E se eu somar o verbo gritar com o assustada, o que vai acontecer? Será que eu posso somar mantendo o sujeito ela? Eu lhe digo agora, ela gritou assustada. O que eu trouxe do primeiro exemplo? Gritou, o verbo intransitivo, ele é núcleo. O que eu trouxe do segundo exemplo? Assustada é um predicativo, também é núcleo. Então, nós vamos ter agora dois núcleos. Um núcleo que é o verbo e o outro núcleo que é o nome. Logo, teremos um predicado verbo nominal. Ele é verbal porque tem como núcleo um verbo significativo, um verbo intransitivo. E ele também é nominal. É como se você dissesse verbal e nominal. Aí você diz verbo nominal. Todo verbo nominal a gente pode desmembrar em dois, em um verbal e em um nominal, como eu fiz para você. Eu trouxe eles desmembrados e depois eu uni. Você pode unir um verbal mais um nominal e transformar em verbo nominal, ou desmembrá-lo em dois, que também você consegue perceber. E, quando há o predicado verbo nominal, nós poderemos ter a figura do predicativo do objeto, que é o termo que vai atribuir uma característica ou estado ao objeto direto, mais comumente, ou indireto, de forma menos comum. Então, a prefeitura conserva limpa a cidade. Então, quem está limpa não é a prefeitura, sujeito, mas é o objeto direto, a cidade, não é? Então, a prefeitura conserva a cidade, a nossa cidade. De que maneira ela fica? Limpa. Cuidado, porque predicativo parece um advérbio de modo. E por que ele não é um advérbio de modo? Por causa da morfologia que eu lhe mostrei. Predicativo pertence à morfologia
das palavras variáveis. Se ficar na dúvida, volta e olha a morfologia do predicativo. É substantivo, é adjetivo, é pronome ou é numeral. Advérbio não pode ser predicativo, então não confunda adjunto adverbial com predicativo, apesar de eles terem os dois, poderem apresentar a ideia de modo. Mais um exemplo. Todos o consideravam insensível. Veja que O é o objeto direto e o insensível dá uma característica não ao sujeito todos, mas ao objeto O, portanto, predicativo do objeto. Para sintetizar, veja, o que nós temos? Toda a sequência dos verbos, os termos que são obrigatórios para cada verbo, estão em um amarronzado aí, laranja amarronzado, e os termos que são facultativos estão em vermelho. Observe que o predicativo pode aparecer com qualquer verbo, que aqui eu quero chamar atenção para aqueles que acham que predicativo só existe com verbo de ligação. Não. Predicativo é obrigatório com verbo de ligação, mas é possível com qualquer verbo, tá? Então, eu vou exemplificar depois de você. Printa a tela e guarda, que eu quero exemplificar para você ver. Observe. A menina seguia o cãozinho. Então, o cãozinho é o objeto direto. O verbo é transitivo direto. A menina seguia o quê? A menina assistiu ao filme. Transitivo indireto. Ao filme é o objeto indireto, certo? A menina entregou o quê? Objeto direto. Texto a quem? Ao professor. Objeto indireto. Dois objetos. Um direto e um indireto. O verbo é transitivo, direto e indireto. A menina sorriu. O verbo é intransitivo, né? E a menina parecia satisfeita. O verbo é de ligação. Temos um predicativo do sujeito. Agora, observe que eu já coloquei para você aí um predicativo. A menina seguia o cãozinho satisfeita. É uma característica. É possível? É. A menina assistiu ao filme satisfeita. Eu tenho a parte em preto, que é obrigatória, e agora eu coloquei a parte em vermelho, que é facultativa. Eu posso colocar uma informação a mais. A menina entregou o texto ao professor, satisfeita. A menina sorriu, satisfeita. E o satisfeita de lá é obrigatório. Então, veja que o predicativo se apresentou de forma facultativa, com todos os verbos anteriores, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e intransitivo, e apareceu de forma obrigatória com o verbo de ligação, tá bom? Bom, agora é a sua vez. Resolva questões, faça mapas mentais, revise o conteúdo, reveja a aula para continuar o estudo da sintaxe. Até a próxima!